Transição de carreira. Eu recebo muitas dúvidas no sentido de, Bruno, eu tenho já um emprego que não tem nada a ver com a área financeira, estou querendo mudar, ou então, né, eu tenho meu emprego, preciso manter esse meu emprego e quero levar a profissão de assessor de investimentos em paralelo até que eu consiga largar meu emprego atual e ir para a profissão de assessor de investimentos. Bom, eu recebo muito essa dúvida, né, tanto aqui no canal como com pessoas que eu faço entrevistas para entrada no escritório. E eu vou trazer alguns pontos aqui, 3 pontos que eu acho muito importantes vocês levarem em consideração, né, e vocês pesarem na balança sobre eles. E no final eu vou falar o que eu faria se eu fosse começar do absoluto zero. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês: a disponibilidade de tempo que vocês têm no trabalho atual. Porque assim, tem gente que me procura e fala o seguinte: Bruno, eu tenho um trabalho, eu já ouvi esse caso aqui, ó, vou falar. Falou assim, Bruno, eu sou funcionário público e meu trabalho, cara, meu trabalho é tranquilo, eu posso toda hora interromper o que eu estou fazendo, a carga de trabalho é bem baixa, eu realmente poderia, sei lá, atender clientes, fazer demandas operacionais ao longo do meu dia, né? E outras pessoas me procuram e falam assim: Bruno, não, eu trabalho numa multinacional, numa grande empresa, e cara, eu tenho ali das 8 às 6, né? O chefe fica na minha cabeça e eu tenho que ficar trabalhando ali. E nem home office eu estou fazendo, mesmo na pandemia. Estou trabalhando o tempo todo e eu levaria a profissão, né, de assessor de investimentos depois das 6. A hora que eu chegasse em casa, eu ia usar minhas horas para trabalhar como assessor de investimentos. Bom, pessoal, eu acho que esse é um tema já que pode diferir muito para vocês. Pelo seguinte, a profissão de assessor de investimentos, ela toma muito tempo. Tá? Ela toma muito tempo. Por quê? Porque você vai precisar fazer ligações de prospecção, né? Ligações de prospecção, palestras e eventos. Você vai precisar fazer reuniões com os clientes e muitas vezes, né, a reunião com o cliente vai ser em horários que às vezes a gente não quer fazer, que a gente talvez não poderia fazer, né? Tem que ser sempre ali, meio que acaba, quando você vai estar prospectando, a reunião precisa acaba ser na agenda do cliente. Muito difícil que você consiga só fazer reuniões que respeitem 100% a sua agenda. Então, e fora isso, né, claro, o mercado está rolando ao longo do dia. Você vai ter demandas ao longo do dia que o seu cliente vai ter que entrar, vai querer entrar em contato com você, vai querer às vezes fazer uma compra, uma venda de ação, uma compra, uma venda de fundo imobiliário. Às vezes ele vai precisar de um resgate urgente e ele não consegue fazer, você vai ter que fazer por ele. Então, assim, eu acho que na conciliação das carreiras, tá? Você quer manter seu emprego atual e você quer trabalhar de assessor de investimentos em outro momento. Eu acho que seria muito difícil você ter um emprego extremamente puxado das 8 às 6 e você conseguir só trabalhar como assessor de investimentos depois das 6. Claro que talvez você poderia, a hora que você conseguir um, dois clientes, você já conseguir mudar, tudo bem. Mas pensar em ter uma certa quantidade de clientes fazendo outra atividade que não te dá flexibilidade nenhuma durante o horário que o mercado fica aberto, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, o mercado de renda fixa, ele só funciona das 10 às 3 horas da tarde. Mercado de fundo das 10 às 2h30. Então, assim, essa é a janela para você fazer as aplicações e resgates para o seu cliente, né? Bolsa de valores das 10 às 5. Se você não tiver nenhuma disponibilidade nesse horário, eu acredito que você teria muitas dificuldades. Não sei se é possível. Talvez se você tiver os outros dois que eu vou falar aqui para frente, tudo bem. Mas eu acho que eu não arriscaria. Tá? Eu vejo como muito complexo você não ter tempo no seu horário de trabalho e ainda agir como assessor de investimento, tá? Agora, se você tem um trabalho mais flexível, às vezes você está trabalhando de home office, seu emprego não demanda tanto tempo, ou às vezes demanda tempo, mas você já quer sair e não vai, às vezes, fazer tudo ali o que precisa, olha, aí eu acho que pode ser possível sim, se você for uma pessoa muito bem organizada, e aí você vai ter que se esforçar nesse sentido, eu acho que sim, é possível você conciliar as duas coisas. Mas, obviamente, na minha visão, você precisaria trabalhar até muito tarde e trabalhar também nos finais de semana. Porque, gente, a profissão de assessor de investimentos, ela é uma profissão que eu considero muito boa, tá? Ela é muito boa, ela é prazerosa de se trabalhar,
ela permite que você gerencie seu próprio tempo, ela remunera muito bem, mas ela não é fácil, né? Muitas pessoas vêm para a profissão achando que é fácil. Não, eu vou ganhar dinheiro fácil porque dá dinheiro e tudo mais. Sim, é uma profissão que eu acho que dá uma média de dinheiro a mais que as outras. Mas não é uma profissão fácil, é uma profissão que a gente tem que se esforçar bastante. Então, naturalmente, você vai ter que arranjar horas aí para trabalhar com isso. Reserva financeira. Bom, esse daqui é meio óbvio, tá? Talvez eu nem precisaria dizer, mas é o seguinte, pessoal. Quem tem uma grande reserva financeira, é muito mais fácil você começar na profissão. Porque lembre, se você começar com um assessor de investimentos propriamente dito, muitas vezes você não vai ter um salário. Você vai depender da comissão dos clientes que você capta e ajuda eles a investirem. E pode demorar alguns meses, né, para você conseguir fazer essa prospecção, para você ter os primeiros clientes. Então, se você quer fazer essa transição de carreira, principalmente se você não vai manter no emprego atual, seria legal você ter pelo menos ali uns 6 meses de reserva financeira para passar esse tempo, tá? Claro, já é possível, já dá para você ter ganhado alguma coisa antes desse tempo, mas eu acho que se eu fosse começar na profissão, eu iria querer ter pelo menos os 6 meses de reserva financeira. Porque, bom, como toda profissão, como abrir um próprio negócio, né, as coisas elas vão demorar um tempo, né? Você vai, por exemplo, imagina assim, você vai começar hoje na profissão. Você vai ligar para alguns clientes para marcar reunião, não necessariamente eles vão marcar amanhã essa reunião. Muitas vezes eles vão estar enrolado, aí me liga semana que vem. Você vai tentando, depois de 2, 3, 4 semanas eles vão marcar a primeira reunião. Aí você marcou a primeira reunião, tem gente que vai te enrolar mais 2 semanas para marcar a segunda. Aí você marcou a segunda, a pessoa quer pensar ainda. Então ele fala, não, peraí, vou pensar, tal. Aí você fica ligando, falando com a pessoa, ela tá, tipo, pensando, conversa com a esposa, tal, fica aquela coisa. E aí depois ela decide, não, tudo bem, vamos fazer. Depois que ela decidir, ela ainda tem que ter um tempo para ir no banco fazer a transferência, porque os valores são altos. Então normalmente a pessoa não tem TED, limite de TED suficiente. Nessa enrolação toda, nessa brincadeira toda, vai ser, normalmente, pode demorar aí 3 meses, 4 meses em casos positivos, né? Eu já tive clientes que, sei lá, me enrolaram 1 ano, né? Eu tenho um colega que ele abriu uma conta que ele conversou a primeira vez com a pessoa há 10 anos atrás. 10 anos atrás ele conversou a primeira vez com a pessoa e essa pessoa só decidiu investir 10 anos depois. Claro, esse é um caso mais extremo, né? Mas eu tô falando isso para falar, na nossa profissão as coisas levam tempo. A gente trabalha com juros compostos, tá? Não é juros simples, não é rápido. Não é day trade nossa profissão. Nossa profissão é buy and hold. As coisas demoram para entregar ali um resultado. Então, naturalmente, se você tiver uma reserva de emergência, é um ponto mais tranquilo para você fazer essa transição de carreira. Normalmente vai precisar, se o seu escritório não te ajudar com nada nesse começo. E o terceiro ponto, né? O terceiro ponto é o relacionamento e a influência que você tem no seu meio. Eu estou falando isso por causa do seguinte. Talvez, principalmente se você vai manter o trabalho atual, uma coisa que você poderia pensar é: o meu trabalho atual hoje, ele me ajuda na profissão de assessor de investimentos? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem um assessor da minha equipe que ele era de uma grande empresa, tá? E os primeiros clientes dele foram pessoas que ele já ajudava nessa empresa a investirem. Então, assim, como ele era um cara que sempre entendeu mais de investimentos, e ele já investia, as pessoas já vinham procurar ele para saber como investir. Eles já vinham, poxa, me passa essa dica, me fala onde eu invisto, me fala qual ação eu compro. Então, quando ele saiu da empresa e começou a ser assessor de investimentos, tudo ficou mais fácil para ele, porque essas pessoas do trabalho dele, né, e observação, eram pessoas que tinham o mínimo necessário para investir através da assessoria, elas já começaram a investir com ele, elas já confiavam e gostavam muito dele, então o trabalho meio que ajudou ele a prospectar os primeiros clientes. Então essa é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Será que seu trabalho hoje não pode te ajudar a ter os primeiros clientes? Porque dependendo, o que você pode fazer é o seguinte: talvez você não vai fazer um trabalho de prospecção nesse começo enquanto você mantém o trabalho atual,
mas dependendo, você pode conversar com as pessoas que estão já no seu trabalho, né, sobre investimentos, ajudar elas a investirem e já, tipo, se você virar assessor enquanto mantém o trabalho atual, já assessorar primeiro as pessoas que trabalham com você. Isso pode já te dar uma base inicial de clientes e de indicações que você vai pedindo para essas pessoas e dessa forma você usa o seu trabalho atual como gatilho para você começar na profissão. Agora, não adianta nada, né? Você tem um trabalho atual que ou as pessoas não têm potencial para serem clientes de assessoria de investimentos, ou então, às vezes, né, pode acontecer de você não ter autoridade, relacionamento, às vezes com seus líderes, com seus colegas, suficiente para elas comprarem esse novo negócio que você está entrando. Essa é uma reflexão que você tem que fazer. Escrevi relacionamentos errado ali, né? Relacionamentos. Mas bem, e agora o que eu faria se eu não tivesse nenhum dos três, tá, pessoal? Eu acho assim, vamos pegar o pior dos casos. Você não tem tempo disponível, você não tem reserva de emergência e você não tem relacionamentos de alta renda, seja no seu trabalho ou não. Olha, se você não tiver os três, principalmente a reserva de emergência, que eu acho que é o mais importante, né? Porque a gente tem que comer, a gente precisa de dinheiro para tudo. Eu acho que eu tentaria fazer um planejamento de entrar na profissão de assessoria de investimentos daqui 6 meses, daqui 1 ano. E aí eu não sei o que vai entrar nesse meu planejamento. Pode ser, talvez eu demore 1 ano para fazer essa reserva de emergência, ou uma coisa que seria muito legal. Cara, por exemplo, esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui meu, ou um dos primeiros, assista todos os meus vídeos. Se informe mais sobre a profissão. Já comece a trabalhar na profissão antes de entrar na profissão de fato. Essa é uma das coisas que se eu soubesse do que eu estou falando disso hoje para vocês, com certeza eu teria feito. Então, por exemplo, já começa, né, tem vídeo meu que fala isso para vocês, já começa a postar para as pessoas coisas sobre investimentos, então, tipo, sei lá, vê uma notícia legal sobre investimentos, compartilha no seu Instagram, compartilha uma coisa ou outra, para as pessoas saberem que você entende ou está nessa profissão, tá? Já começa, às vezes, se você entrar no assunto de investimentos, ofereça ajuda para seus amigos, familiares, colegas de trabalho, para ajudá-los a investir. Então, por exemplo, a pessoa está com dificuldade lá, fala, cara, eu entendo do assunto, deixa eu te ajudar aqui. Já comece a criar esses relacionamentos com pessoas que podem ter interesse em investir, trabalhem na sua reserva financeira, né? E principalmente, estude sobre a profissão. Né? Estude aqui o que eu tenho para falar nos meus vídeos, que a hora que você fazer essa transição de carreira, com certeza vai ser muito mais fácil para você.